Olá, tudo bem? Hoje, nessa videoaula, falaremos com relação ao Balance Scorecard, dando continuidade no tópico de ferramentas, técnicas e métodos para planejamento e gestão estratégica no setor público. Bom, todas as vezes que a gente assiste uma apresentação com relação ao Balance Scorecard, toda vez que a gente assiste uma aula com relação ao Balance Scorecard, é muito comum a gente ver essa figura, tá? Que é com relação ao painel de comando de um avião. Tá? Por que isso? Na empresa, na indústria, na instituição, pode ser pública ou privada, ela tem uma série de indicadores que ela precisa, que medem como que está a situação daquela empresa, assim como no avião. No planejamento estratégico e no Balance Scorecard, que a gente pode incorporar no nosso planejamento estratégico, ele foi elaborado por Kaplan e Norton no começo da década de 90, tá? E ele foi criado para avaliar e gerir o desempenho organizacional, avaliar e gerir como que está a situação da empresa num contexto geral. Então, ele utiliza-se de indicadores de diferentes perspectivas na análise do negócio. No Balance Scorecard, ele utiliza de indicadores financeiros e indicadores não financeiros para realizar essa análise de desempenho da organização. E é importante essa ideia de medição, porque o que não é medido, nós não conseguimos gerenciar. Tá? Então, para que saibamos se a empresa está indo bem ou não, é importante que a gente entenda a situação dela através de indicadores. Eles nascem da missão e da visão da empresa, que vão gerar algumas perspectivas que são os pontos de vista dentro da empresa. E um sistema de gestão que possibilita a tradução da visão e das estratégias em objetivos estratégicos monitorados por indicadores. Então, a ideia, partimos tanto da missão como da visão para chegarmos no ponto de vista nessas perspectivas e atingir os nossos objetivos estratégicos utilizando esses indicadores. Então, o BSC, ele integra medidas para as estratégias de negócio em pelo menos 4 dimensões. As 4 dimensões é a parte financeira, de cliente, de processos internos e conhecimento e crescimento com relação à empresa. Então, no Balance Scorecard, nós temos essas 4 áreas do BSC, que é a parte financeira, a parte de clientes, a parte do aprendizado e crescimento e dos processos internos. Isso tudo focando dentro da nossa visão e da nossa estratégia. Qual que é o significado do BSC ou do Balance Scorecard? O BSC, ou Balance Scorecard, ele significa indicadores balanceados de desempenho. Mas, na verdade, ele é muito mais do que propriamente só os indicadores. Tá? Ele é um modelo de gestão estratégica que permite às empresas priorizarem as suas ações do dia a dia para alcançarem os objetivos traçados em seus planos estratégicos. Como eu falei inicialmente, quando a gente não mede, a gente não sabe, quando a gente não mede, você não sabe aonde que você vai chegar. Então, para que você chegue nos pontos corretos, é importante que você trace os objetivos, que você trace os seus planos para alcançar os seus objetivos, norteados pelos seus indicadores. Dessa forma, quando a gente comenta com relação ao BSC, ele tem que ser top-down, ou seja, ele tem que ser de cima para baixo. As métricas e os objetivos, eles são top-down, as medidas tangíveis para toda a organização, quando a gente fala em métricas e medidas, elas têm que ser tangíveis e tem que ter um balanceamento entre as medidas externas e as medidas internas, medidas de resultado e as medidas que dirigem o desempenho futuro da organização. O Balance Scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos financeiros a longo prazo e relacionando-se depois à sequência de ações que precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos processos internos e, por fim, de funcionários e sistemas,
a fim de que, em longo prazo, seja produzido o desempenho econômico desejado. É importante analisarmos os objetivos financeiros de longo prazo, tomar ações dentro dos elementos do processo financeiro, dos processos dos clientes, processos internos e processos de funcionários e sistemas, para que a gente consiga ter um resultado desejado mais adiante. Vocês podem estar se questionando, principalmente empresas de organização pública, com relação ao desempenho econômico e desempenho financeiro. Nesse tipo de situação, para as organizações públicas, tá, existe uma adaptação do Balance Scorecard, principalmente nessa parte com relação ao financeiro. Nesse tipo de situação, foi feita uma adaptação do Kaplan e Norton para as organizações públicas, onde que eles trabalham mais a ideia do valor do cliente, mais com relação à parte da sociedade, e a parte financeira, ela fica um pouquinho mais relacionada ao custo da prestação de serviço, inclusive o custo social. Porém, percebam que tanto a parte de processos internos, de crescimento e aprendizado, elas também continuam para empresas do setor público. Como eu comentei com vocês, quando falamos com relação a empresas do setor público, os aspectos voltados para a criação de valor, ela assume maior importância em comparação com as perspectivas financeiras. A principal finalidade da perspectiva financeira passa a ser o controle de custo, pelo fato da empresa ter que retornar para a sociedade o que a sociedade investe na administração pública, na organização pública. Esse controle de custo, ele se faz necessário. Então, essa criação de valor, ela assume um papel central na parte com relação ao BSC, principalmente identificando os benefícios gerados para os cidadãos. Além disso, o BSC, eles podem escolher as perspectivas que melhor se adequam à sua missão e à sua estratégia. Uma perspectiva que surge é a de apoio legitimador, que representa o doador das verbas repassadas para a organização, e a aplicação do BSC no setor público sugere a perspectiva de clientes como objetivo principal daquele planejamento. Da mesma forma que comentamos no vídeo anterior com relação à construção de cenários, no Balance Scorecard também temos as etapas para a elaboração do Balance Scorecard. Quais são as etapas para a construção do BSC? Temos 10 etapas, assim como na construção de cenários também tínhamos 10 etapas, no BSC também temos 10 etapas. Quais são as etapas do BSC? Desenvolver ou confirmar a missão, visão, valores e a estratégia. É importante que quando você vai aplicar o Balance Scorecard na sua organização, que você cria a missão, visão e os valores da sua organização, ou que você revalide aqueles valores, a missão e a visão que vocês já definiram anteriormente. A segunda etapa é confirmar o papel do BSC na estrutura de gestão de desempenho. Insisto novamente com relação à importância da medição. Selecionar as perspectivas do BSC, rever alguns materiais relevantes para as decisões, conduzir as entrevistas com os gestores, criar um mapa estratégico da empresa, recolher todos esses feedbacks da gerência, desenvolver medidas de desempenho, desenvolver metas e iniciativas e, por fim, desenvolver um plano de implantação contínua. Baseado em tudo que foi discutido nas etapas anteriores, elaboramos um plano para que o BSC que foi desenvolvido ele possa ser atingido. Esses dois autores, eles apresentam que um detalhamento das perspectivas e quais elementos podem constar em cada uma delas, como mostra no quadro 5. Esse quadro 5, ele mostra que para cada uma das perspectivas que nós temos, quais são os elementos que podem
fazer parte de cada uma dessas perspectivas. É lógico que dependendo de cada instituição, isso pode variar de cada caso. Como eu comentei no vídeo de apresentação, foi realizada uma pesquisa nas 63 instituições públicas de ensino superior e dentro delas, algumas retornaram que utilizam o BSC na sua elaboração do PDI, do planejamento estratégico. Para exemplificar, por exemplo, a Federal de Uberlândia, ela definiu como as perspectivas do BSC dela, os clientes como sendo a sociedade, os processos internos como sendo o macroprocesso, aprendizagem e crescimento, pessoas, organização e infraestrutura, e a parte financeira com relação ao orçamento. As outras instituições, elas também caracterizaram cada um dos elementos, tá? Mas na ótica de cada uma das suas instituições. Qual que é a principal importância do BSC para o planejamento estratégico? Nesse tipo de situação, o BSC ele vai apoiar a organização a ter foco. Tá? Ela definir com clareza todos os resultados esperados para que ela atinja a visão com que ela planejou. Ter uma convergência de esforços, compromisso com o desempenho, envolvimento e a participação de todos nessas definições e a possibilidade de se tornar competitivo dentro do mercado. Quando nós traçamos o nosso Balance Scorecard, aquela figura do avião, que muitas vezes é complexa, ela passa a ser um pouquinho mais simples. Tá? Ela passa a ser através de alguns indicadores que são bem mais palpáveis para a gente, para a nossa realidade e para a nossa organização, para que possamos tomar decisões, para que possamos tomar ações e decisões para atingir os objetivos traçados, baseado na nossa visão e na nossa missão. Para clarear um pouquinho mais, eu vou trazer a apresentação de 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é a aplicação do BSC no Departamento de Administração e Economia da UFLA, e o segundo é do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento. Os dois eu também apresentei na videoaula com relação ao SWOT. Percebam que eles podem ser trabalhados em conjunto e que nos dois eles também fizeram uma análise do BSC. No primeiro exemplo, que foi do Departamento de Administração e Economia da UFLA, eles definiram esses elementos: finanças e orçamentos, perspectiva de pessoas, perspectiva da modernização, processos internos, perspectiva dos clientes e perspectiva da sociedade e do cidadão. Percebam que não são os 4 elementos propostos por Kaplan e Norton. Teve uma variação aqui. Tá? Por que isso? Pela condição da organização. Tá? A organização definiu que esses são os elementos e, por ser uma administração pública, exige-se uma adaptação do BSC. A fim de exemplo, nós pegaremos os processos internos e as perspectivas da sociedade. Vale ressaltar que, na elaboração do BSC, desse departamento, eles listaram os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas. Isso dentro da perspectiva dos processos internos. Percebam que eles definiram os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas baseado na vivência deles. Talvez, se eu fosse implementar o BSC em um outro departamento da própria universidade, talvez tenhamos objetivos, indicadores e metas e iniciativas diferentes. Da mesma forma que eles realizaram para os processos internos, esse departamento ele também elaborou no BSC as perspectivas da sociedade e do cidadão. Da mesma forma, foi elaborados os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas baseado nessa perspectiva. Então percebam que existia um padrão para a elaboração disso.
Isso para um departamento dentro de uma universidade. No outro exemplo, onde que a gente pega a parte do Ministério do Planejamento, que era o planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação, que vai de 2016 a 2019, outros elementos que varia de acordo com cada instituição. No caso deles, eles fizeram essa abordagem. Da mesma forma que eu trabalhei no exemplo anterior, focando uma perspectiva, nesse exemplo trabalharemos também uma perspectiva que é dos processos internos. Peguei apenas um objetivo estratégico deles para mostrar que, no caso deles, eles também definiram objetivo, indicador e as metas já para cada ano, o quanto que eles querem atingir. O interessante é que tanto no exemplo do caso 1, como no exemplo do caso 2, da universidade, como do ministério, ambos definiram metas, indicadores e os objetivos. Após essa definição de objetivos, indicadores e metas e iniciativas, é interessante que você tenha um plano de ação para que você consiga atingir esses seus objetivos num contexto de um longo prazo. Da mesma forma que nas videoaulas anteriores, essas são apenas algumas referências que nós abordamos aqui hoje, abordamos nessa videoaula. Outras referências, outros comentários estão no livro, que você pode fazer o download no forpdi.org. E caso você tenha alguma dúvida com relação a essa videoaula, o meu telefone de contato, o meu e-mail institucional e o meu endereço para casos de dúvidas também. Na próxima aula, falaremos um pouquinho do planejamento estratégico situacional. Obrigado.